Nesse tutorial, vamos analisar profundamente as diferenças entre o modo Object Mode e Edit Mode dos objetos do Blender e os problemas decorrentes dessa diferença. Para começar, temos que entender que o Blender entende como objetos quaisquer um dessa lista que aparece quando apertamos Shift A. Todos esses dessa lista são tipos de objetos diferentes. Portanto, a nossa câmera é um objeto, um osso de rig é um objeto, uma luz é um objeto e as formas geométricas são outro tipo de objetos, que, se a gente for ver aqui na nossa coleção, dentro dele ele tem uma malha que forma o objeto. A malha é o modo Edit. O cubo é o modo Objeto. A primeira questão a ser analisada é o seguinte. Nós temos aqui esse cubo, que é um objeto do Blender. Se olharmos aqui nas nossas coleções, temos somente um objeto. Eu vou mover esse objeto para o lado e, quando eu estou em Object Mode, se eu adiciono um novo objeto aqui nas minhas coleções, eu tenho dois objetos. Vou jogar fora esse segundo objeto, mas se eu selecionar meu objeto original e entrar em Edit Mode, e nesse modo eu inserir um novo objeto, reparem que aqui na minha coleção eu só tenho um objeto. Ou seja, se eu voltar para Object Mode, aparentemente eu tenho dois objetos, mas se eu selecionar um deles, dois são selecionados. Portanto, se eu estiver no modo Edit Mode, eu posso acrescentar quantos objetos eu quiser, de diferentes tipos, e aqui na minha coleção eu terei somente um objeto que se chama cubo. Com todos esses objetos na minha viewport, se eu voltar para Object Mode e selecionar um deles, todos são selecionados. Se eu rotacionar, todos serão rotacionados. Agora, aparentemente, eu tenho dois cubos, um cilindro e uma esfera, mas todos fazem parte do mesmo objeto. Agora vamos analisar alguns problemas decorrentes dessa diferença entre Object Mode e Edit Mode quando se trata de objetos que têm uma malha, como qualquer forma geométrica que a gente insere no Blender. Aqui eu tenho o cubo inicial do Blender, que, se nós repararmos no menu item, aqui ó, na barra lateral, a escala está 1 e a dimensão 2 metros. Isso quer dizer que esse nosso cubo tem 2 metros em cada uma das suas faces e 2 metros de altura. Vou arrastar o nosso cubo para o lado e criar um novo cubo. Agora eu tenho dois objetos aqui na minha lista. Se eu estiver trabalhando com esses objetos e resolvo escalonar esse meu objeto em Object Mode, então vou apertar aqui S, X e escalonar esse objeto, reparem que aqui no meu menu, a minha escala agora eu tenho 1 e 1 em Z, em Y, mas em X, que foi o valor que eu mexi, eu tenho agora menos 0,2. A dimensão também mudou. Agora eu tenho 2 metros em Y, 2 metros em Z e 45 centímetros em X. Mas, se eu estou trabalhando nesse objeto que eu alterei em Object Mode e em algum momento entro no modo Edit Mode e altero esse objeto dentro do modo Edit Mode, vejamos o que acontece. Volto para o meu modo Object Mode e
O meu objeto inicial, que não foi alterado, continua com a escala 1, 1, 1, 2, 2, 2. 2 metros, 2 metros, 2 metros. Agora, o meu objeto que eu alterei em Edit Mode, ele volta a ter 2 metros em cada face, mas a escala continua menos 0,27. Um primeiro problema muito comum que ocorre por causa dessa diferença na escala entre esses dois objetos. Se eu selecionar ambos os objetos e entrar no modo Edit Mode, seleciono as bordas dos dois objetos e aplico um bevel, por exemplo, apertando Ctrl B, reparem a diferença de como o bevel vai funcionar em cada um dos dois. Normalmente esperaríamos que o bevel funcionasse dessa maneira que ele foi aplicado aqui no primeiro cubo, e não dessa forma que ele foi aplicado no segundo. E por que essa diferença? Porque para o Blender, o nosso cubo inicial tem a mesma escala em todos os três eixos, X, Y e Z. Já esse segundo cubo que nós alteramos no modo Edit Mode, ele entende que a escala em X é 0,2. Por isso que, nesse sentido, ele faz um bevel completamente diferente do esperado. Como resolver esse problema? É simples. Por isso que devemos sempre aplicar a escala em um objeto quando alteramos esse objeto em Edit Mode. Nesse caso, vou dar Ctrl Z para que meu objeto volte à sua forma original e, voltando em Object Mode, seleciono esse meu objeto que foi alterado em Edit Mode e que a escala não está igual nas três dimensões. Aperto Ctrl A e peço para ele aplicar a escala. Agora esse meu objeto tem a escala com o valor 1 nos três eixos. Se eu selecionar os objetos agora e voltar para o modo Edit Mode, aplicar o bevel novamente, ele vai aplicar de forma correta. Porque agora nossa escala em X também é 1 nesse objeto que dava problemas.